Mensagem de Fernando Pessoa consiste no conjunto de 44 poemas, relacionados em termos de conteúdo, sobre a realização de um sonho espiritual e a restauração da grandiosidade portuguesa. Esta obra está dividida em 3 partes, uma primeira que aborda o nascimento da nação portuguesa e está intitulada de Brasão, uma segunda onde se retrata o apogeu da pátria de nome Mar Português e, finalmente, uma terceira, o Encoberto, onde se desenvolve temas como a inércia e o marasmo dos portugueses da época do início do século XX, a realização do Quinto Império, profetizado na Bíblia e sonhado pelo autor, e a restauração da glória. Focando neste terceiro momento, observamos que este também se subdivide em 3 frações lógicas: os símbolos, os avisos e os tempos. O poema que analisamos, Escrevo o meu livro à beira-mágoa, insere-se nesta segunda subdivisão, pois anuncia a realização do Quinto Império, espiritual, eterno e marcado pela justiça. Atente-se à interpretação do poema. Escrevo o meu livro à beira-mágoa, meu coração não tem que ter. Tenho meus olhos quentes de água, só tu, Senhor, me dás viver. Só te sentir e te pensar, meus dias vácuos enche de doura. Mas quando quererás voltar? Quando é o Rei? Quando é a hora? Quando virás a ser o Cristo, dia quem morreu o falso Deus, e a despertar do mal que existo, a nova terra e os novos céus? Quando virás ao encoberto, sonho das eras português, tornar-me mais que um sopro incerto de um grande anseio que Deus fez? Ah, quando quererás, voltando, fazer minha esperança amor, da névoa e da saudade quando? Quando, meu sonho e meu Senhor? Estrutura interna. Tomando a estrutura interna em linha de conta, podemos identificar 2 instantes que diferem em termos estilísticos e de pontuação, transmitem uma ideia principal cada um. O primeiro, compreendido nos primeiros 6 versos do poema, expressa o desgosto do sujeito poético face à inércia e pequenez da nação portuguesa da época, referindo também que a única fonte de esperança do eu é a promessa divina da mudança, sendo esta a realidade a sua razão de viver. O segundo, inscrito no resto do poema, contempla a incerteza de quando é que a intervenção do Senhor ocorrerá, dando ênfase ao sofrimento e à ansiedade do sujeito poético. Mas então, como será a análise do conteúdo? Procedendo à análise pormenorizada do poema, nos versos 1 e 2, o sujeito poético afirma o seu estado de espírito de dor causado pela inércia espiritual da sociedade portuguesa do século XX, adicionando que o seu sofrimento é desnecessário visto que Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. E se os homens sonhassem, a sua cobiçada obra já teria nascido. Já nos versos 3 a 6, o sujeito poético expressa que Deus é a única entidade que apazigua a sua desesperada mente e que o motiva a continuar a viver, pois, quando este finalmente quiser intervir na Terra, atingir-se-á uma das condições para a realização do seu sonho. Versos 7 e 8. O eu questiona desesperadamente quando é que Deus irá permitir a fundação do Quinto Império. Versos 9 a 12. Deus é indagado quando é que o novo império espiritual, a nova terra e os novos céus, fluirão a partir do marasmo presente, mal que existo. Versos 13 a 16. O sujeito poético levanta a questão de quando é que o seu sonho se concretizará, ou seja, superará um sopro incerto de um grande anseio que Deus fez para se tornar realidade. Versos 17 a 19. O eu efetua o paralelismo entre o seu sonho ser conceitual ou verdadeiro e ele se sentir esperançoso pela sua realização ou satisfeito com a realidade em que vive. Verso 20. A partir das similitudes fonéticas entre sonho e senhor, ambas apresentam 2 sílabas, sendo que a primeira é iniciada por se e a segunda por nhe. Estabelece que o sonho do sujeito lírico é a intervenção divina. Recursos expressivos. No que toca a marcas estilísticas, encontram-se a aliteração. Ao longo de todo o poema, com uma maior incidência na primeira parte, observa-se uma repetição expressiva de sons nasais, conferindo ao texto um tom disfórico e reforçando a separação deste em 2 partes. E a interrogação retórica. Na segunda parte do poema, vê-se uma série de frases interrogativas relativas à ausência de Deus, enfatizando a dúvida e ansiedade do eu e corroborando a divisão bipartida do texto. A pontuação nesta obra é bastante expressiva. Na primeira parte, existe abundância de frases declarativas que conferem assertividade à mensagem transmitida, enquanto que na segunda é mais virgulada e, portanto, mais pausada e está repleta de interrogações, o que se traduz num discurso desesperado e ansioso, de encontro com o conteúdo do poema. Estrutura externa.
No que toca à estrutura externa, podemos verificar o esquema rimático ABAB, CDCD, EFEF, GHGH, IJ, rima cruzada, 5 quadras e versos octossilábicos com 8 sílabas métricas. Deste modo, se conclui a segunda subdivisão da terceira parte de mensagem. Estando o Quinto Império enunciado e predestinado, o poeta passará a descrever os 5 tempos desde o desaparecimento de D. Sebastião, que marcam a aproximação do seu sonho à realidade.